Jesus, ele tem uma forma de comunicar coisas muito sérias, uma forma de comunicar coisas muito profundas, muito importantes, de um jeito muito simples, muito simples. Jesus, ele realmente, ele não complica nada, ele simplifica tudo. Até o que é complexo, ele simplifica. E eu vejo que é nisso que não só ele, mas qualquer pessoa dotada de conhecimento, de capacidade de resolução e de prover solução para a vida de outras pessoas, tem, que é o que? Essa capacidade de humildade e de simplicidade, né? Um integrante do reino de Deus, uma pessoa que milita em prol de fazer o nome de Deus conhecido, de fazer Deus desejado e de manifestar a vontade do céu aqui na terra, ela precisa ter essa mesma simplicidade e essa mesma humildade de não tornar nada complexo e nem complicado, mas de simplificar, de trazer soluções. Deus, ele nos fez, né, com essa capacidade. E aquele que preserva a humildade e a busca pelo conhecimento, automaticamente se torna dotado dessa capacidade que é concedida pelo Espírito Santo, que é cooperador, diz a palavra de Deus, ele coopera. A sabedoria que vem do alto é uma sabedoria sem jactância, sem arrogância, desprovida da vaidade do eu, desprovida da necessidade de ostentar conhecimento. Jesus, ele não tem sabedoria, ele é a própria sabedoria. Salomão, ele vai dizer, colocando a sabedoria na primeira pessoa, filosofando em Provérbios como se fosse literalmente uma pessoa, e ele vai dizer assim: eu estava com ele no início, todas as coisas foram feitas comigo lá. E aí João vai corroborar isso no capítulo 1 do seu livro, quando ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele está falando de quem? De Jesus Cristo. Ali no capítulo 1 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, João vai começar a narrativa da biografia de Jesus Cristo, não no ventre de Maria, não em José, mas falando, né, não só de quem ele é agora, mas deixando claro que ele se manifestou naquela hora, mas ele sempre foi e sempre será quem sempre foi, né? Então ele não tem sabedoria, ele é o próprio saber, a manifestação de tudo que chamamos de ciência, de conhecimento, de solução. E mesmo sendo ele quem é, ele não abdicou só, como escreve Paulo quando fala de toda a sua renúncia de glória para habitar entre os homens, né, dizendo que ele abdicou de toda a sua glória, mesmo sendo Deus, não usurpou a glória de querer ser igual a Deus quando habitou entre os homens, mas desproveu-se, despiu-se completamente de tudo isso. E ele prova isso em toda a sua caminhada aqui na terra, trazendo situações extremamente complexas, extremamente complicadas, questões que eram quase que milenares, questões que traziam a reflexão de Sócrates, trouxeram Platão e tantos outros antes e depois dele, mas que ele com uma frase simplificava tudo. Por exemplo, no caso ali daquela mulher que dizem que foi pega em ato de adultério, lembra? Aquela que todos já estavam com as suas pedrinhas na sua bolsa para apedrejá-la e a fim de provar Jesus e mostrar que ele na verdade não cumpria os princípios que Deus deu a Moisés. Vão trazer aquela mulher na tentativa de pegá-lo, né, no ato de um erro. Tipo assim, se todo mundo aqui, essa questão está estabelecida e ele adora dar uma solução que ninguém imagina. Vamos ver o que ele vai fazer nisso aqui, porque não tem como fugir disso aqui. O que a lei diz é que se ela foi pega em adultério, ela tem que ser apedrejada e ela vai morrer hoje aqui. Então, como isso aqui é antigo, isso aqui não pode ser mudado, não tem como. Preparar então o que aqui no português, no populacho, a gente diria uma sinuca de bico, né? E aí não vai ter como. E aí trazem aquela mulher e um tema que poderia ser debate teológico ainda por anos e anos e anos e anos. Um tema que ainda entre os catedráticos e as sinagogas poderiam debater. Jesus já resolveu com uma frase. Chega aquela mulher trazida do ato de adultério e eles olham para Jesus e dizem: olha, Moisés e a lei diz que a gente tem que apedrejar ela aqui agora. E ele escrevendo, quem sabe lá Deus o que, naquele chão, como legislador da lei que seu pai deu, porque os fariseus e os escribas, eles tinham muito isso, né? De trazer para Jesus a lei como se ele não soubesse, ele não só sabia, como ele era o legislador dela. E aí ele vai dizer: olha, a lei diz isso, Moisés diz isso, e você diz o que? Ele diz: eu digo, quem não tem pecado,
atire a primeira pedra. Aí você, se tivesse lá, só ia ouvir o barulhinho dos cotocos de pedra caindo no chão. Tum, 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 tum. O lugar se esvaziou e todo mundo que já estava pronto para uma solução definitiva com uma frase. Eu quero que você olhe para alguém agora e diga uma frase. Diga, você não disse, diga uma frase. Jesus pegou uma questão que podia dar pano para manga, que podia ter arrebentado ele de diversas formas, ou arrebentado aquilo que os outros estavam colocando de diversas formas, e com uma frase, gente, ele resolveu a questão daquele momento, trazendo solução definitiva para a vida daquela mulher. E ele olha para ela e diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Eu não sei, acho que ela já estava de olho fechado, esperando a pedrada comer solta no lombo. E aí parece que Jesus desperta ela, como quem diz, né? Cadê? Abre o olho, né? Ela estava ali à mercê da condenação, pensando, não vai ter jeito. E aí ele diz: aonde estão os teus acusadores? Eu tenho uma sensação, e quando é sensação eu digo, tá bom? Que ela é minha, que ela estava de olho fechado. E era um jeito de Jesus dizer: minha filha, acabou o problema, acabou aqui agora para você. E ela abre os olhos, então, eles não te condenam, eu também não. Vai e não peques mais. É tão simples que é por isso que a gente tem crise existencial. Porque na verdade a crise existencial, dizem que na verdade ela é uma crise que não existe, mas de algo que é real. Ou seja, uma loucura. Todo mundo aqui já passou ou passa por crises existenciais. E a graça às vezes faz isso com a gente, porque Jesus manifesta e soluciona questões complexas com tanta simplicidade que a gente prefere acreditar num martírio. Então a gente recebe perdão de Deus, mas não se perdoa. Recebe alívio de Deus, mas não se alivia. Por que não? Porque na verdade nós não conseguimos aceitar que seja assim tão simples. Não conseguimos aceitar que, mas é porque está em sua mão toda a autoridade, está em sua mão toda a palavra. Por exemplo, vamos trazer para dentro de uma ótica aonde a gente consegue ter um acesso mental mais fácil, um processo. Vamos supor que alguém está respondendo criminalmente por alguma coisa, ou uma causa trabalhista, enfim, qualquer processo longo que traga prejuízo, demorado e que coloque em jogo até a sua liberdade. Aí vamos supor que você já está aí 2 anos com uma causa na mão do advogado e é um estresse, paga daqui, paga de lá, faz assim, faz assado e nada resolve, vai passando, aí um dia chega o dia do julgamento da sua causa. É uma mistura de Deus me livre com quem me dera. Não é? Tipo assim, é hoje que vai resolver se eu vou ser preso ou se eu vou ser livre, mas vai resolver. É hoje que vai se resolver se vão me pagar ou se quem vai pagar sou eu, mas vai resolver hoje. E aí é por isso que eu digo que é uma mistura de Deus me livre com quem me dera. Aí o juiz vai ter acesso a tudo, né? Ao que o promotor colocou, ao que o advogado colocou, e diante de tudo vai sair dele uma sentença. Agora já percebeu? Essa sentença, irmão, diante daquilo que o juiz teve posse nos autos do processo, sempre quis falar isso. Não sei nem o que significa. Mas diante de tudo que ele teve ali, ele vai liberar a sentença. E da onde vai vir a sentença? Assim, de todo um compêndio aí de provas, de questões que vão ser averiguadas, mas no final de tudo vai se resumir a palavra do juiz. O que ele falar vai ser falado. Se depois vai caber recurso, não vai ter. Isso aí é outro processo, problema de quem veio. Ele resolve ali na hora. É o que Deus está dizendo. Para mim e para você, quando nós tornamos complicado aquilo que Ele já simplificou. Ele está dizendo: se você acreditasse que em mim está todo o perdão que a sua alma procura, que comigo está a autoridade da palavra que determina seu início e seu final, você não ia continuar tornando complexo aquilo que eu estou simplificando. Isso é uma característica muito de Jesus e, consequentemente, uma característica de todos os discípulos dele que alcançam algum nível de sabedoria, de conhecimento, de discernimento e que preservam esse conhecimento numa bacia de humildade.
Aí você vai conseguir transferir com simplicidade. Então ele vai fazer tudo isso para falar da manifestação do reino. Completa aí para mim, por favor. Ele vai fazer tudo isso porque ele quer que todo mundo que está à volta dele compreenda a manifestação do... Ele não quer que nós nos tornemos admiradores. Olha como começa essa parábola. Então o reino dos céus será semelhante a... então o reino dos céus. Ele começa trazendo exemplo, ele começa comparando, porque ele não quer apenas ter um bando de seguidores que o admiram. Ele não quer ter pessoas que o ovacionam. Jesus não quer apenas ser admirado, pelo contrário. Jesus, ele quer ser compreendido. Ele quer que a sua mensagem seja não só compreendida, mas sobretudo aceita. Quando você se envolve, quando uma mensagem te cativa, você não é apenas ouvinte, mas é também praticante. Quando você pratica, você manifesta a causa que alguém te envolveu. Evangelho é isso. Então Jesus não é um garotinho vaidoso, não é um homem que está buscando aplausos, não está buscando ser ovacionado. Jesus está fazendo de tudo para ser compreendido na sua mensagem. Então ele desce o nível dos ouvintes. Não estou falando dos seus pecados, do seu caráter. Estou falando, ele desce a capacidade de compreensão dos ouvintes. Rapaz, isso é um ato de humildade sublime. Ele poderia falar de maneira tremenda a catedráticos, mas ele vai usar uma linguagem não para ostentar o que ele tem, mas para alcançar a capacidade de quem precisa ouvir. Isso é incrível. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não estou aqui para ostentar conhecimento. Eu estou aqui para ativar o seu conhecimento. Eu estou aqui para ativar a sua sabedoria. Eu estou aqui para ativar o seu entendimento. Eu estou aqui para lançar luz nas trevas. João, ele disse, no princípio era o verbo. O verbo é palavra. Complete aí, verbo é... O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nele estava a vida. Então a palavra... a vida se manifesta por intermédio da palavra. Então vamos lá, quem é a palavra? Jesus. Amém? Ele é a palavra, a manifestação da palavra. Aí o verbo se fez carne. Agora aquilo que a gente conhecia de ouvir, João vai dizer, andamos com ele, comemos com ele. Se manifestou e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, justiça e verdade. Quando Jesus pregava, quando Jesus ensinava, quando Jesus abria a boca para falar, as pessoas diziam, olha, ele fala coisas que a gente já ouviu, mas ele fala como quem tem autoridade. Por quê? Porque ele não era apenas a verdade falada, ele também era a verdade vivida. Então havia muita autoridade naquilo que ele falava. E aquilo que as pessoas sentem enquanto ouvem é mais forte até do que aquilo que de fato elas estão ouvindo. Por isso há tantos charlatões e falsos mestres, porque causa uma certa confusão entre o que você sente e o que você sabe. Mas Jesus conseguia fazer o encontro das duas coisas. Ele consegue fazer você sentir através do saber. E não é todo mundo que tem tanta autoridade assim. E aí o texto diz que isso se manifestou em luz. Aí João vai continuar escrevendo e ele diz assim: a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Está dizendo que não lutaram? Não, está dizendo que não Ele nunca mandou o escuro sair. Pode olhar o princípio de como Deus trabalha. Por exemplo, Gênesis capítulo de número 1. No princípio, a terra era sem forma e vazia. Não havia nada, só trevas na face do abismo. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Primeira palavra que saiu da boca de Deus. Ó, o poder da palavra, do verbo, né? E disse Deus, quem lembra? Deus disse, saiam trevas. Deus disse, trevas, eu te repreendo. O que ele disse? Ele não disse saia, ele disse... A gente perde muito tempo, muita energia e muita força em mandar, em querer fazer com que aquilo que está presente saia. Alguém está entendendo isso aqui? E o Senhor está dizendo para mim e para você: é por isso que eu fiz vocês luz do mundo. O que isso significa? Menor força na capacidade de fazer e maior força na capacidade de ser. Quando você é,
Você manifesta quando você chega. Você não precisa dizer ao outro, cale a boca. Só basta que você abra a sua. E alguém vai começar a calar a dele. Manifeste. Então veja, é uma questão de princípio. Pode olhar. É uma questão de princípio. Lá no Gênesis, desde o Gênesis, ele disse, haja luz e houve. Volta lá agora para João. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga assim, quando você estiver cheio da palavra, diga assim, você só vai chegar. E tudo que a palavra de Deus diz sobre você vai se manifestar, tá entendendo? Vai manifestar quando você cantar, quando você pregar, quando você orar. E se você não puder nem pregar, nem cantar, nem orar onde você está, eu declaro, por ser a palavra, vai acontecer do mesmo jeito que aconteceu quando Jesus entrou em Gadara. Vocês lembram? Vocês lembram? Ele só desceu do barquinho, tá ainda na beirinha ali da praia. Quando ele foi pisando, o texto diz que os demônios vieram através daquele endemoniado e diziam para ele, já vieste luz atormentar? Jesus podia ter dito, eu não fiz nada, eu só cheguei. Mas ele sabia que aonde ele chegava, manifestava, resplandecia. É o que eu sei. Ei, você consegue compreender que quando a sua vida está debaixo da palavra, da simplicidade, da humildade, daquilo que Deus quer revelar através do seu reino aqui na terra, na sua vida, você não precisa gastar sua energia mandando os outros calar a boca. Use a sua energia para abrir a sua boca e deixa Deus falar através de você. Você não precisa gastar toda a sua energia arrumando contenda e brigando com as pessoas ali na mão e na força do seu braço. Deus está dizendo, manifeste o reino e você vai resplandecer aonde você aparecer. Oh meu Deus, olha o que ele diz acerca de nós. Pode uma candeia se esconder embaixo da cama? Pode alguém tapar uma cidade fortalecida, edificada, ou seja, acesa? Não, aonde você está, você enxerga. É isto que vai acontecer esse ano na nossa nação. Ninguém vai conseguir apagar a candeia que foi acesa. Ela vai se revelar, ela vai se refletir, ela vai se manifestar. Pega a mão de alguém, eu estou sentindo uma unção profética tão grande aqui. Segure a mão de alguém com autoridade aí agora e diga para essa pessoa, faça menos e seja mais. Seja mais, invista mais tempo sendo ao invés de parecendo, e você vai ser candeia, sal da terra, luz do mundo, refletor de Jeová. Sacode essa pessoa e diga para ela, tu vai brilhar como nunca, tu vai brilhar como nunca, tu vai brilhar como nunca, tu vai brilhar como nunca. Você está acesa, igreja, você está acesa, igreja, o tabernáculo está aceso, igreja, está aceso, igreja. Cristo está em nós e nós estamos acesos. Ninguém vai apagar o pavio que fumega, ninguém vai apagar o pavio que fumega, ninguém vai apagar o pavio que fumega. Olha para os 2 ou 3 aí, diga, eu estou aceso, eu estou aceso, eu estou aceso. Aonde houve trevas eu vou me manifestar, aonde houve trevas eu vou lançar a luz. E não é proposital, é natural da manifestação de quem eu sou. Vós sois o sal da terra e a luz.